Imagina a seguinte cena. 2 de março de 1757. A justiça, assim, literalmente cortando a carne de um homem no meio de uma praça pública lotada. É o famoso caso do Damiens, né? Esse mesmo. O cara tinha tentado assassinar o rei da França e a punição, cara. A punição foi um negócio bizarro. A carne dos braços e das coxas dele foi, tipo, arrancada com alicates em brasa. Nossa, e não parou por aí. Nas feridas abertas, eles derramaram chumbo derretido, óleo fervente. Resina também, eu acho. Isso, resina. E depois o corpo dele foi amarrado a cavalos e esquartejado. Tudo isso com uma multidão ali assistindo atentamente, como um grande evento. Um espetáculo macabro, né? Mas aí, e é aqui que a coisa fica interessante, a gente avança, tipo, só 80 anos na história. É um pulo muito curto em termos históricos. Um piscar de olhos, praticamente. Exato, e o cenário muda de uma forma absolutamente. A gente sai dessa praça toda ensanguentada e entra numa coisa chamada Casa dos Jovens Prisioneiros de Paris. E lá, a punição é baseada num documento metódico escrito por um tal de Léon Faucher. E acabou o alicate em brasa. Sumiu. Não tem mais alicate, não tem chumbo, tem só o som de um tambor. Ao primeiro toque, lá pelas 6 da manhã, os prisioneiros levantam em silêncio absoluto. Uma coisa bem militar, né? Total. O dia deles é fatiado meticulosamente em orações, trabalho em oficinas, refeições contadas e escola. A dor física extrema simplesmente desaparece. Ela é engolida por uma rotina burocrática, invisível, cinza. É um contraste muito violento. E é exatamente com esse choque, esse balde de água fria, que a gente dá as boas-vindas a quem nos escuta hoje para uma exploração muito especial. Com certeza. Hoje a gente está dando pontapé inicial num projeto, assim, monumental. Nós vamos pegar um dos livros mais provocativos e influentes do século XX, que é o Vigiar e Punir, do filósofo Michel Foucault. E a nossa missão com esse projeto é transformar cada capítulo dessa obra numa análise de áudio bem minuciosa. Para que, no final das contas, quem acompanha a gente consiga recompor peça por peça o brilhante argumento central do livro inteiro. E para começar, o foco da nossa exploração de hoje é justamente o capítulo de abertura. O título é O Corpo dos Condenados. É um texto que serve tipo como a fundação de tudo. A porta de entrada, né? Exatamente. A porta de entrada perfeita para a tese geral que o Foucault tem sobre a punição, o poder e o próprio corpo humano. Nosso objetivo hoje é entender como essa mudança drástica do espetáculo sangrento para aquele cronograma silencioso estabelece o problema central que ele vai tentar resolver na obra inteira. E que começa o magnético, né? Esse capítulo, ele obriga a gente a fazer uma pergunta meio incômoda. Como foi que a sociedade ocidental mudou tão radicalmente a forma de punir em um espaço de tempo tão curto? Pois é. E a grande tensão do livro, a grande pulga atrás da orelha é: e se essa suposta humanização do sistema penal não for uma vitória da bondade humana? E se for algo muito mais complexo e controlador do que a gente imagina? Essa é a provocação que move o Foucault. Ele não quer que a gente olhe para essa transição, tipo, aplaudindo e dizendo, nossa, como nós nos tornamos civilizados. Ele quer dar uma espiada nos bastidores. Exato, nas engrenagens ocultas da máquina. Aquele relato da execução do Damiens ilustra o que o texto chama de suplício. E para quem nos escuta, é crucial entender que o suplício não é só tortura desenfreada, não é dor pela dor. Não era bagunça, né? Tinha um método. Era uma técnica rigorosa. É um espetáculo público de dor calculada, desenhado politicamente para, assim, manifestar o poder esmagador do soberano, mostrar quem manda no corpo físico daquele que ousou desafiar a lei. Mas, peraí, eu fico pensando, é muito difícil engolir essa ideia de imediato. Porque, poxa, a gente teve o Iluminismo, a Revolução Francesa... Claro, os direitos humanos. Isso. Houve uma mudança gigantesca na filosofia nessa época. Você está me dizendo que não teve um pingo de humanidade genuína nessa transição? A galera não simplesmente olhou para o espetáculo de horrores do suplício e decidiu, por empatia, vamos ser mais civilizados? É muito tentador pensar assim, né? Mas é exatamente nessa armadilha intuitiva que o texto pede para a gente não cair. A intuição grita que foi um trunfo da empatia. Mas o argumento do Foucault é que a economia inteira da punição
foi redistribuída por razões muito mais pragmáticas, Políticas, talvez. políticas e pragmáticas. Para entender por que não foi só um despertar da bondade, a gente tem que tirar o olho do condenado sofrendo ali no palco e olhar para quem estava em volta. A gente precisa olhar para a multidão. A plateia do espetáculo. E o que tinha de tão perigoso nessa plateia do ponto de vista do sistema? Pensa bem, o suplício era projetado para ser uma demonstração triunfal da força do rei, certo? Certo, um show de poder. Só que na prática era como uma fornalha instável. A violência frequentemente saía do controle, tinha um efeito colateral político muito explosivo ali. Como assim? A galera começava a quebrar tudo. Tava isso. O horror da execução acabava se espalhando para a multidão. E, de repente, os papéis sociais começavam a se inverter na cabeça das pessoas. Há tipo uma falha de comunicação do poder. A mensagem que o rei queria passar de não mexam comigo não era a mensagem que o povo estava recebendo. Perfeito. A ferocidade do sistema, em vez de assustar o povo e botar todo mundo na linha, começava a enojar ou enfurecer a galera. O carrasco, que era para ser o braço legítimo da justiça, virava um carniceiro cruel aos olhos da multidão. Os juízes passavam a parecer tiranos sanguinolentos. Exato. E o criminoso torturado bom, se ele suportasse a dor com muita bravura, ou se o crime dele fosse algo que o povo simpatizava, tipo roubar comida porque estava com fome, ele rapidamente virava um objeto de pena. Ou até de admiração. Sim, um mártir. A execução pública criava um palco super perigoso para pequenos motins. O povo sentia a opressão do rei ao vivo e rejeitava aquilo ali mesmo na praça. Caramba! Então a justiça estava, ironicamente, criando heróis acidentais e sujando a própria imagem no processo. O tiro saía totalmente pela culatra. Completamente insustentável. O custo de demonstrar o poder dessa forma ficou alto demais, sabe? O sistema não podia mais bancar a responsabilidade pública por essa violência física tão escancarada. Então eles tiveram que mudar a tática. Precisaram recuar para as sombras. A punição se tornou a parte mais oculta do processo penal. O foco mudou. Não era mais a intensidade visual do castigo que devia desencorajar o crime. Mas sim a certeza dele. Isso. A certeza e a inevitabilidade. Ser punido com certeza absoluta virou muito mais importante e eficiente do que o horror de ser dilacerado em público. É engraçado que o texto menciona a guilhotina na França como um símbolo bem exato dessa transição, não é? Antes de chegar nos muros fechados da prisão moderna que a gente conhece, a guilhotina serviu como um meio termo, meio que cirúrgico. A guilhotina é fascinante porque ela é uma mecânica transitória. É uma morte igual para todos, não importa se você é um duque ou um camponês, e acima de tudo é instantânea e mecânica. O carrasco não precisa mais suar a camisa. Exato, o carrasco, que antes parecia um gladiador lutando contra o corpo do cara, vira tipo um relojoeiro. Um técnico que puxa uma alavanca, a máquina tira a vida em 1 segundo, quase sem tocar no corpo. Sem aquele confronto físico demorado. E principalmente sem dar tempo para o condenado fazer discursos heróicos no patíbulo para inflamar a multidão. É a lei transformada numa lâmina asséptica e super rápida. Nossa, isso lança uma luz totalmente diferente sobre a história. Então, tornar as coisas menos dolorosas e mais privadas foi muito menos sobre proteger o criminoso da dor e muito mais sobre proteger a imagem e a eficiência da própria justiça. É exatamente esse o ponto. Sabe, eu fico pensando numa analogia com o mundo corporativo de hoje. Imagina uma grande empresa. Antigamente, talvez um chefe demitisse alguém aos gritos no meio do escritório, humilhando a pessoa na frente de todo mundo para mostrar quem é que manda na firma. Um verdadeiro show de horrores corporativo. Pois é, mas hoje essas megacorporações preferem demitir centenas de funcionários mandando um e-mail automático às 3 da manhã e bloqueando o crachá eletrônico. O objetivo do e-mail frio não é poupar os sentimentos do funcionário, é higienizar o processo. É evitar o choro e o escândalo no corredor da empresa. Exatamente. É para que a estrutura de poder não pareça cruel, sabe? Ou instável aos olhos de quem continua trabalhando lá. Nossa, essa é uma analogia excelente. É puramente sobre a asepsia e a eficiência do poder. O Foucault deixa bem claro que, nesse sistema moderno, surge uma certa vergonha em punir. O sistema quer punir,
mas não quer sangue nas mãos. Ele precisa punir para manter a ordem, mas não quer se sujar à luz do dia. O tribunal condena publicamente, mas a execução da pena mesmo se esconde rapidamente atrás de muros bem altos. Mas olha só, isso leva a gente para uma encruzilhada muito intrigante na exploração de hoje. Porque se o sistema escondeu o processo e parou de focar em mutilar e destruir o corpo físico, qual passou a ser o alvo? Ah, essa é a virada magistral do texto. Porque a punição não acabou, ela só mudou de natureza. Quando os alicates em brasa foram para a gaveta, o que tomou o lugar deles? A resposta que o livro dá para isso é, sem dúvida, o conceito mais fascinante desse primeiro capítulo, já que a punição não atua mais desmembrando o corpo físico. Ela passa a focar na alma. Espera, a gente precisa fazer um esclarecimento urgente aqui para quem escuta. Quando a gente lê a palavra alma nesse contexto, é muito fácil ir para o lado religioso, o lado místico, mas não é nada disso, certo? Não, nada a ver com a alma teológica cristã que vai para o céu ou para o inferno. Para o Foucault, essa alma moderna é uma construção histórica, é secular. É o que a gente chamaria de psique hoje em dia. Exato. O perfil psicológico, a personalidade, a consciência, as motivações profundas da pessoa. A punição muda de endereço. Deixa de ser a pele e o osso. Passa a ser a mente. Em vez de simplesmente cobrar um castigo físico equivalente ao crime, a nova justiça tenta agir em profundidade sobre os pensamentos e a vontade do indivíduo, com o objetivo de corrigir ele. Cara, isso expande o conceito de julgamento de um jeito colossal. Porque antes, a lógica era focada no ato. Tipo, você roubou, Sim. então toma aqui 50 chibatadas. Acabou. Uma matemática simples e brutal. Mas a partir dessa invenção da alma penal, o sistema jurídico começa a julgar não apenas o que a pessoa fez, mas quem ela é por dentro. Exatamente isso. A justiça começa a fazer perguntas que antes não importavam de jeito nenhum. O que motivou esse ato? É um episódio psicótico? É o ambiente em que a pessoa cresceu? O foco desliza de fininho do crime para o criminoso. Inclusive, o texto menciona a introdução de uma coisa que a gente usa o tempo todo hoje, as famosas circunstâncias atenuantes. Sim. E a ideia de loucura na lei penal. E olha que loucura, com o perdão do trocadilho, de repente. Para julgar um ser humano e essa nova alma dele, o juiz com aquele martelinho já não dá mais conta sozinho. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de um exército. O tribunal e a prisão são invadidos por um monte de novos técnicos. Psiquiatras, psicólogos, educadores, assistentes sociais. Criminologistas também. Sim, e eles não estão lá para dizer se o crime aconteceu ou não. Eles estão lá para avaliar o comportamento, diagnosticar perversões latentes e decidir qual é a melhor forma científica de curar ou readaptar aquele indivíduo. Isso é assustadoramente expansivo. É a diferença entre eu tomar uma multa de trânsito num radar porque passei do limite de velocidade, onde o foco do Estado é 100% no ato de acelerar, e eu ser forçado a passar por meses de avaliação psicológica. Imagina a burocracia. Entrevistas com terapeutas, testes de personalidade, só para eu provar que o meu estado de espírito é adequado para dirigir um carro. O ato de acelerar quase some. O alvo vira a própria natureza da minha mente. Você capturou o cerne do problema perfeitamente. Quando a justiça passa a julgar a alma do criminoso, o poder de julgar, ele se fragmenta. Ele se infiltra em todas as frestas possíveis. Fica em todo lugar. Pensa no psiquiatra dentro da prisão hoje. Quando ele assina um laudo dizendo se um detento merece progressão de pena porque teve bom comportamento na terapia. Esse médico está agindo como um juiz. Ele está determinando quanto tempo o cara vai ficar trancado. Exato. O poder penal entra nas sombras dos diagnósticos médicos. Mas você concorda que essa invasão meticulosa do sistema jurídico e médico na mente humana, ela não acontece num vácuo, né? Ela expõe a fundação de como a nossa sociedade moderna inteira opera, e não só as prisões. Com toda certeza. O que leva a gente para o conceito que, para mim, é espinha dorsal de tudo isso, a relação inseparável entre o poder e o conhecimento. Ah, esse é o grande salto. Para entender a dimensão do que o Foucault propõe, a gente tem que abandonar aquela visão meio ingênua do que é o poder. Como assim visão ingênua? A gente costuma pensar no poder como uma propriedade, algo palpável.
Tipo, o Estado tem o poder, eu não tenho. A gente vê o poder como uma força repressiva que vem lá de cima e diz não faça isso. É uma visão quase monárquica, né? Uma via de mão única onde o Estado oprime e o cidadão obedece. Exato. Mas a genialidade desse capítulo é introduzir o que ele chama de microfísica do poder. É a ideia de que o poder nas nossas sociedades não é um raio caindo do topo da pirâmide. Ele é uma estratégia difusa. Ele está espalhado. É uma rede complexa de relações, sempre em tensão, e ela desce até as raízes mais profundas do nosso dia a dia. Nas menores coisas. Não é só sobre leis grandiosas, mas sobre forças constantes, horários, exames médicos, regras de conduta. Forças que treinam a gente. Que nos vigiam, nos moldam sem a gente nem perceber. E é aí que aquele exército de psicólogos e assistentes sociais volta para a roda, né? Porque para moldar essa alma moderna com eficiência, eles precisam primeiro mapear e entender ela. Tem até uma frase muito famosa no capítulo. É algo como: a alma é a prisão do corpo. Essa mesma. A citação completa bem forte. A alma é o efeito e o instrumento de uma anatomia política. A alma é a prisão do corpo. Nossa, pesada. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que essa nossa alma moderna, esse nosso perfil psicológico que pode ser medido em laudos, foi criada justamente por essas práticas contínuas de supervisão, punição e análise clínica. É o que ele batiza de nexo poder-saber. Poder e saber. Como é que essas duas coisas operam juntas? Porque, historicamente, a gente sempre separa. A ciência e o conhecimento são coisas puras e imaculadas, e a política e o poder são sujos e corruptos. A gente é condicionado a acreditar nisso desde a escola, né? Que a ciência é super neutra, que o conhecimento verdadeiro só aparece quando o poder não está atrapalhando. Exato. O Foucault destrói essa noção romântica. Ele diz que o poder produz conhecimento e não existe conhecimento que não reforce relações de poder. Eles andam de mãos dadas. Totalmente. Observar os criminosos, medir a cabeça deles, documentar comportamento, tentar curar a mente. Tudo isso gerou campos gigantescos de ciência. A criminologia, a psiquiatria forense. A pedagogia corretiva. Tudo isso nasceu da necessidade de vigiar e punir melhor. E, ao mesmo tempo, esse conhecimento novo justifica formas ainda mais profundas de intervenção e poder sobre a gente. É um ciclo que se alimenta. Cara, isso faz um sentido assustador. Então, quanto mais as instituições estudam a gente para, entre aspas, conhecer a gente melhor, cientificamente e psicologicamente, mais elas estão refinando as ferramentas para exercer controle. É a armadilha perfeita. Se a gente tentar trazer isso para a realidade de quem nos escuta hoje, eu fico pensando nos algoritmos das redes sociais. Um paralelo muito tentador. Como você enxerga essa dinâmica operando ali? Pensa bem, a plataforma digital absorve absolutamente todos os cliques que o usuário dá. Ela mede os milissegundos que seu olho parou numa foto, analisa o que você escreve e até o que você apaga antes de dar o enviar. Ela estuda a gente microscopicamente. Sim, e através dessa observação constante, a rede social gera um conhecimento profundo, super íntimo sobre a nossa alma digital, nossos desejos, medos, fraquezas. Mas ela não levanta esse conhecimento para libertar a gente. De jeito nenhum. Ela faz isso para exercer um poder silencioso de manter a gente preso rolando a tela infinitamente. E para prever o nosso comportamento. O conhecimento gera o controle. É o poder e saber operando lindamente juntos. Essa reflexão é incrível e ela valida o próprio motivo pelo qual ele escreveu o livro. Porque ele avisa no texto que não está escrevendo só como um historiador fascinado pelo século XVIII. Ele estava de olho no próprio tempo dele. Exatamente. A intenção explícita dele é escrever uma história do presente. O que impulsionou o Foucault foram as revoltas nas prisões que ele via acontecendo na década de 70. Na época dele. E o que ele notou nessas revoltas? Ele notou que as revoltas modernas não são debates intelectuais amigáveis. Elas continuam sendo revoltas profundamente físicas. São os corpos amotinados brigando contra o frio, a superlotação, contra os horários rígidos e os remédios tranquilizantes. Os corpos se rebelando contra toda essa tecnologia invisível de poder. Sim,
Um poder que finge focar na cura e na reabilitação da alma, mas que no fundo continua tendo o mesmo objetivo de sempre: controlar, docilizar e subjugar o corpo físico. Chega a dar arrepios perceber como essas teorias elaboradas décadas atrás conseguem dissecar o nosso presente de uma forma tão cirúrgica, né? E é super importante a gente perceber o peso de tudo que dissecamos hoje para o restante da nossa jornada. Sem dúvida. Como é que esse primeiro capítulo, focado no corpo e nessa transição histórica toda, se conecta com o restante do livro que a gente vai analisar nas próximas explorações? Olha, de forma totalmente estrutural, eu diria com bastante segurança baseada no que lemos, que esse capítulo inaugural atua limpando o terreno. Preparando a fundação. Exato. Ao tirar o nosso foco da violência sangrenta e colocar essas novas ferramentas teóricas na mesa, tipo a microfísica do poder e a invenção da alma mensurável, ele cria a base perfeita. A partir daqui, é muito provável que as nossas próximas explorações foquem em mostrar como a sociedade pegou essas lógicas desenvolvidas na prisão e exportou para o mundo lá fora. Como essas arquiteturas de disciplina foram parar em outros lugares, né? Sim, como elas foram parar nas escolas, nos hospitais, nos quartéis militares e nas fábricas que a gente habita hoje em dia. O verdadeiro ato de vigiar e punir se espalhando solto pela sociedade civil. É isso. A prisão é só o laboratório mais extremo de um mecanismo que, na verdade, permeia absolutamente tudo. Uma mudança de paradigma de explodir a cabeça mesmo. Vamos recapitular rapidinho a jornada impressionante que a gente fez hoje. A gente começou vendo cavalos literalmente esquartejando um homem numa praça em 1757. Uma imagem bem difícil de esquecer. E terminamos descobrindo que o sistema moderno abandonou essa prática pavorosa não por um despertar da pura bondade moral. Ele abandonou o espetáculo sangrento para poder penetrar muito mais fundo em cada um de nós. Para controlar a mente, a alma. O sistema deixou de destroçar a nossa carne na praça para poder medir, diagnosticar e docilizar o nosso comportamento através de um labirinto invisível de horários, laudos psiquiátricos e vigilância constante. E o mais formidável para quem nos escuta é saber que essa é só a porta de entrada. É só a primeira camada do pensamento do livro. Com certeza. E é por isso que eu quero reafirmar nosso compromisso de continuar destrinchando essa obra nas nossas próximas análises. Nós vamos construir o entendimento desse argumento revolucionário tijolo por tijolo. Mas antes da gente encerrar, para deixar nossa audiência com algo instigante para ponderar durante a semana, que provocação final você deixaria? Bom, pensando em tudo que a gente conversou sobre como o sistema começou a medir e analisar o ser humano, fica uma reflexão um pouco incômoda. Se o sistema penal no passado precisou inventar essa alma mensurável e forçar ela sobre os prisioneiros para administrar os corpos deles com mais eficiência, Lá vem. em quais outras áreas da nossa vida contemporânea a gente está hoje, de forma totalmente voluntária e às vezes até alegre, entregando os nossos dados, os nossos perfis, nossas emoções e as nossas almas para serem medidas e diagnosticadas por um exército invisível de aplicativos e técnicos diários? Uau! Parece que aquele labirinto de controle e aquelas planilhas cinzentas não estão restritos aos muros das prisões, né? Eles provavelmente estão nos nossos bolsos agora, brilhando em telas de vidro, nas nossas mesas de trabalho e nas rotinas mais íntimas que a gente tem. Uma reflexão fantástica para encerrar. Nos vemos na próxima etapa desse projeto, pessoal. Até mais. Até a próxima e continuem questionando as certezas absolutas do dia a dia. Um grande abraço.